Quando eu estava com meus 98, eu achei que nunca ia chegar aos 100 quilos. Quando eu estava com 100, eu jamais imaginaria que eu chegaria a 110, 120 e assim por diante. Quando eu tinha noção do meu problema, quando eu tinha noção dos meus problemas de saúde, minha pressão alta, meu pré-diabetes e tudo que acompanha no pacote da obesidade, como me acometeu aos 22, 23 anos, eu sabia de tudo isso, mas eu negligenciava. Eu não queria olhar para esse problema. No dia 25 de agosto de 2025, eu estava pesando mais de 150 quilos. E hoje, 7 meses depois e 21 dias, aproximadamente 8 meses, eu estou pesando 85 quilos. Foram quase 70 quilos durante todo esse período, durante todo esse processo, sem nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de medicamento, só com dieta, com treino e com disciplina. E principalmente com dieta de verdade, sem fazer nenhuma loucura, sem cometer nenhuma dieta milagrosa ou algo do gênero. Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar como foi esse processo, os fatores que me fizeram perder todo esse peso, como a minha mente mudou no período que eu comecei o meu processo e agora como eu estou. Então, já de antemão, eu vou te falar, calma, eu não vou te passar nenhuma dieta milagrosa, eu não vou te passar nada milagroso, eu não vou te passar 7 dicas infalíveis para você emagrecer. O que eu quero te passar é a minha experiência, alguém que passou por esse processo e que passa, até porque não é meu objetivo final, os 85 quilos, eu ainda estou no meu processo, ainda vou continuar, ainda estou em busca do shape inexplicável, então eu quero passar para que vocês possam usar como inspiração, como espelho, como para mim existem diversas pessoas em que eu me inspirei, eu quero ser para as pessoas também esse tipo de inspiração, para que você olhe e fale, porra, eu também consigo, porra, eu também consigo ir atrás disso. Até porque você vai ver que não é nada milagroso, não é nada de outro planeta. E não menos importante, eu não vou te vender nenhum curso, pelo amor de Deus. Se você está esperando um curso, você quer gastar R$2.000, eu te passo meu Pix, mas não vou te vender nenhum curso. Pelo menos não ainda. Depois que eu ficar muito famoso, muito rico, eu vendo meu curso, fico mais milionário ainda, entendeu? E aí eu vendo um curso de como ficar milionário. Enfim, vocês entendem como esse processo funciona. Bom, mas antes de mais nada, eu preciso te falar algo que eu gostaria de ter escutado lá atrás. Quando eu falo lá atrás, é há muito tempo atrás. E que eu só fui entender isso durante o meu processo. É que não existe resultado milagroso que crie raízes. Criar raízes, uma base sólida que vai perdurar aí por uma vida toda, ela é construída ao longo de um processo. E esse processo não é um processo de meses, é um processo que vai levar a vida toda. Quando você pensa em ser saudável, quando você pensa em ter hábitos melhores, a própria palavra já diz, hábitos melhores se referem a algo que você pratica habitualmente, é algo que você pratica de forma habitual, é uma coisa natural. Quando você pensa em emagrecer para que você possa voltar para a vida que você tinha antes, porque é o que muita gente faz, muita gente perde 10, 15 quilos, por exemplo, que é um baita feito, e depois voltam tudo novamente. Isso acontece em grande parte porque as pessoas estão buscando o motivo errado, as pessoas estão buscando as motivações erradas, sem essa base sólida, sem essas raízes. Quando você está buscando somente um corpo legal, quando você está buscando somente um hábito melhor, só para você conseguir ir na praia no final do ano ou algo do gênero, isso passa, e quando isso passa, você quer voltar à vida que você tinha antes. Bom, mas a primeira coisa que eu tenho que falar, por mais que possa parecer um pouco óbvio, é inevitavelmente eu não falo por todo mundo. Eu tô falando da minha experiência, das coisas que eu aprendi e que eu talvez possa passar para você. Mas eu não falo por todos. O processo pode ser diferente para todo mundo e tá tudo bem, você pode ter outras opiniões e, cara, tá tudo certo, eu tô falando a minha experiência. Dando esse pontapé, falando isso, frisando isso muito bem, eu quero falar algo que reverberou bastante no ano passado, ali no meados em agosto, setembro. A internet falou muito sobre isso, pelo menos a bolha que eu acompanhava, sobre a ideia se ser obeso é ou não uma escolha. Eu mudei bastante de opinião, eu construí algumas opiniões, aí desconstruí outras. De qualquer modo, hoje eu penso de uma maneira bem diferente do que eu pensava antes de começar o meu processo de emagrecimento, o meu processo de mudança de vida. Eu falo isso hoje, não é um processo de emagrecimento somente, é um processo de mudança de vida. E bom, eu acredito que o que faz alguém a chegar a 150 quilos, como foi os fatores que me fizeram chegar a 150 quilos, a mais de 150 quilos, na verdade, eu falo a mais de 150 quilos porque eu parei de pesar com 150 quilos. E utilizando esse gancho de eu ter parado de pesar, é justamente o que eu quero falar. Eu acho que o grande ponto e a grande pergunta é justamente essa. Existem inúmeros fatores que podem fazer alguém a chegar a mais de 150 quilos, que pode fazer alguém estar obeso. Existem fatores sociais, econômicos, familiares, fatores de saúde mesmo, né? Fatores sobre alguma condição especial, mas não é esse o caso. Existem vários fatores, essa é a verdade. Porém, o ponto não é esse. Uma pessoa chegar a mais de 150 quilos pode parecer meio estranho falar isso, mas em muitos casos passa despercebido pela pessoa que está passando por isso. Muitas vezes a pessoa que passa por isso, ela não quer enxergar essa realidade.
ela não quer enxergar a realidade que ela tá obesa, que ela não é saudável, que ela é sedentária. Por muito tempo, eu passei anos da minha vida negligenciando que eu estava obeso. Quando eu estava com meus 98, eu achei que nunca ia chegar aos 100 quilos. Quando eu estava com 100, eu jamais imaginaria que eu chegaria a 110, 120 e assim por diante. Quando eu tinha noção do meu problema, quando eu tinha noção dos meus problemas de saúde, minha pressão alta, meu pré-diabetes e tudo que acompanha no pacote da obesidade, como me acometeu aos 22, 23 anos, eu sabia de tudo isso, mas eu negligenciava. Eu não queria olhar para esse problema. Então, esse problema foi se perdurando durante muito tempo. Foi só quando eu olhei para esse problema e enfrentei esse problema e entendi que continuar obeso, sabendo de tudo que eu sabia, era sim uma escolha que cabia a mim mudar. Não cabia às outras pessoas. E óbvio, falando isso, é escolher dentro das suas possibilidades. Como eu falei, existem diversos fatores econômicos, sociais, familiares que fazem alguém chegar a mais de 150 quilos ou 200, o peso que for. Estar obeso, não saudável. Porém, dentro das suas possibilidades, não existe nada que você possa fazer. Eu tinha um entendimento errado e hoje eu tenho outro. Existem diversas coisas que você pode sim fazer. E isso é o principal. Quando você tem esse entendimento, por mais que possa parecer duro enfrentar a realidade, enfrentar a verdade e falar, talvez eu esteja obeso porque realmente eu queria estar obeso. Que foi o meu caso. Como eu disse, eu falo por mim. Quando eu ia para o hospital com a pressão 21 por tantos, eu ia para o hospital com o coração 180, 190, sem fazer nada, parado em casa, com falta de ar, com ataque de ansiedade, com um monte de problemas de saúde. Quando eu estava passando por isso, eu saía do hospital e ia comer uma pizza, porque eu não queria enfrentar a realidade, que eu estava assim muito obeso, que eu estava assim extremamente acima do peso, que eu não era uma pessoa saudável e que eu estava para morrer. Essa é a verdade. Foi somente depois desse entendimento, veja bem, das coisas que eu controlava, não das coisas que eu não controlaria, mas do que eu podia controlar, e a partir disso eu poderia mudar, que as coisas mudaram na minha vida. Quando eu falo para as pessoas o que me fez emagrecer e o que me fez mudar de vida e mudar de hábitos, eu costumo falar que não foi, antes de mais nada, comer melhor ou me exercitar. Na verdade, esse processo começou um tempinho antes de eu falar, não, eu vou começar a comer melhor, e eu fui no mercado comprar coisas mais saudáveis, quando eu comecei a caminhar, no dia 25 de agosto. Isso começou, na verdade, um pouquinho antes. Foi quando eu decidi viver um pouco melhor. Eu tinha recém saído do meu trabalho, estava ali num trabalho muito estressante, enfim, são fatores que não vêm ao caso, mas que eu estava estressado, saí desse trabalho, tirou um peso muito grande das minhas costas, e isso me fez pensar sobre minha vida, como ela estava se sucedendo naquele momento. Eu fiquei mais ou menos 3 semanas sem fazer absolutamente nada, somente jogando, assistindo série, filme na televisão, sem fazer nada, e eu me deparei com essa situação. Eu era uma pessoa que estava ali num quadro realmente depressivo, sabe? Muito triste, muito desanimado com a vida, mas eu me vi ali em uma situação onde eu estava até postergando e abdicando de certas obrigações da minha vida, e isso reverberava absolutamente em outros aspectos da minha vida. Então eu ouvi alguma coisa na internet sobre a ideia de não deixar rastro. Foi aí que eu comecei a arrumar a minha cama durante a manhã. Assim que eu acordava, eu levantava, já arrumava a cama. Depois de fazer o café da manhã para mim, para minha noiva, eu lavava a louça. Não deixava para depois, daqui a pouco eu faço, não. Eu comecei a executar essas obrigações e não barganhar com elas. Eu sei que pode parecer um pouco estranho isso ter relação com a perda de peso, mas na verdade esses foram os fatores essenciais para me fazer mudar o meu mindset. E a mudança do mindset ocorreu naturalmente. Quando eu comecei a me dedicar a fazer as minhas obrigações dentro de casa, sem postergar nada, apenas fazendo, não deixando rastros, eu comecei a sentir a necessidade de não ficar tanto consumindo uma tela. Então eu pensei assim, pô, eu preciso começar a ler. Preciso começar a ler bons livros. Eu sempre gostei de acompanhar grandes criadores de conteúdo que falam sobre literatura, que falam sobre livros, grandes filósofos aqui do Brasil que falam sobre livros. E eu não estou fazendo nenhuma sinalização de erudição aqui, muito pelo contrário. A literatura para mim só foi uma porta de entrada para boas histórias, para boas experiências. Porque eu pensei assim, porra, se todo mundo que eu acompanho, que eu admiro, lê bons livros, por que eu não vou ler? Por que eu não vou ter esse costume de ler? Então foi aí que eu adquiri esse hábito da literatura e você vai entender o porquê que isso foi essencial para que eu mudasse de vida e mudasse de hábito. Na verdade, eu vou até mostrar, foi esse livro aqui, foi esse calhamaço aqui que eu nem terminei de ler ainda, eu li outros depois, mas foi, deixa eu ver se tá aparecendo, ele vai estar provavelmente ao contrário, mas do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, meu primeiro livro que eu efetivamente li, que eu falei assim, porra, não, eu vou comprar um livro, comprei um livro, comecei a ler.
E junto desse hábito da leitura veio o hábito de acordar cedo, de ter horário para dormir e de ter horário para acordar. Antes eu acordava às 8, às 9, né? Eu tava ali desempregado, vagabundo, sem fazer nada. Então eu acordava ali a esmo, a hora que dava eu acordava. Para dormir também era a mesma ideia, então eu não tinha horário para dormir. Então num belo dia ali, mais ou menos uns 5, 6 dias antes do fatídico dia que eu tô falando, 25 de agosto, eu comecei a acordar cedo, comecei a ir dormir mais cedo também. Mas eu falei, não, peraí. Preciso começar a ler de verdade, porque eu comprei, mas não li. Então preciso começar a ler, preciso começar a acordar cedo, a me exercitar. Então segunda-feira, como todo mundo fala, segunda-feira eu vou começar. Então segunda-feira eu vou acordar às 5h30 da manhã, eu vou ler durante 30 minutos, vou fazer o café da manhã para mim, para minha noiva e eu vou caminhar. Foi assim que eu fiz. Na segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, eu decidi caminhar por incríveis 20 minutos. 20 minutos caminhando deu aproximadamente 1,6 km. Isso mais ou menos? Não, deu menos. Deu 1 km. Até se eu conseguir puxar o histórico, eu mostro pra vocês. Mas provavelmente eu não vou conseguir puxar. Se caminhei 10, falei, não, vou voltar, tô cansado. E realmente tava. Mal pensei eu que naquele momento fosse apenas ali uma pedrinha rolando ladeira abaixo que desencadeia todo uma avalanche. Na segunda-feira, ali no período da tarde mesmo, eu fui ao mercado, comprei uma série de coisas que eu falei, não, peraí, preciso começar a comer melhor. Preciso começar a comer comidas saudáveis. Tirar esse monte de porcaria que tem na minha geladeira. Então eu fiz isso. Segunda-feira eu fui lá no mercado e comprei um monte de coisa. Nessa mesma semana, também fui na terça-feira, me exercitar, acordei às 5h30 da manhã, li durante 30 minutos, cronometrados no relógio. Colocava 30 minutos e falava, não, vou ler, preciso ler. Então, 30 minutinhos no relógio, 5h30, 6 horas, fazia o café. Café da manhã ainda nem sabia o que eu comia, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Ainda nem contava minhas calorias, ainda nem estava pesando meu alimento, mas eu estava lá, focado. Não, vou comer melhor. E foi isso que eu fiz. Nessa primeira semana eu fiz uma viagem com a minha noiva, a gente foi para uma cidade aqui do interior de São Paulo. E foi uma viagem super gostosa, foi a primeira viagem que eu aproveitei de verdade o local. Rapaz, eu tô me sentindo aqui no filme do Titanic. Qualquer momento esse barco vai afundar. Vai, amor, pedala, amor. Pedala, amor, pedala, amor. Rapaz do céu. Nós ficou 15 minutos tentando virar o barco. O barco vinha pro outro lado. E eu acho que o problema tava em mim. Eu tava... O que foi? Eu não tô fazendo nada, pô. Eu tava dando contrapeso no barco. Que eu tive vontade de caminhar ali nas redondezas, né? Era uma cidade montanhosa, então a gente saiu para caminhar um pouco, caminhei incríveis 30 minutos, mas foi essencial para que eu enxergasse a vida de uma maneira diferente. Maneiras que me fizeram mudar e como que a vida começou a ser percebida de maneira diferente a partir dos meus olhos quando eu mudei os meus hábitos. E ali nesse momento eu falei, porra, a vida pode ser mais do que só acordar às 10 da manhã, tomar um café da manhã lotado de coisa numa pousada, só comer. A vida pode ser mais que isso. Eu descobri que sim, a vida podia ser bem mais que isso. Quando menos eu esperava, eu me peguei pesando meu alimento, algo que eu julgava absurdos antes de começar. Eu falava, porra, mas pra que pesar o alimento? É só comer coisa saudável. Não. Isso é necessário para que você entenda o que você pode comer, entenda a quantidade que você pode comer. Eu me vi consumindo mais conteúdos de bons nutricionistas, e importante frisar isso aqui, bons nutricionistas que não fazem nenhum tipo de terror nutricional, que ensinam nutrição de verdade. Sim, é com você mesmo que eu tô falando, Rodrigo Góes. Se um dia você vê esse vídeo, saiba que você foi uma das pessoas essenciais para que eu pudesse perder todo esse peso. Mas falando sério, de verdade, bons nutricionistas que não fazem nenhum tipo de terror nutricional, que propagam informação de maneira eficaz e de maneira séria, é essencial que você consuma esse tipo de conteúdo. Infelizmente, eu não tive dinheiro suficiente para pagar um nutricionista, então todo esse meu processo foi na raça, aprendendo o que eu deveria comer de verdade, formação na internet, a rodo. Pô, eu poderia ficar falando aqui durante 2 horas sobre tudo que eu aprendi esse tempo todo, tudo que eu consumi de conteúdo para que eu pudesse criar uma base de entendimento sobre os alimentos de verdade, desde professores sobre nutrição que eu fui atrás de conteúdo, até de grandes influenciadores que eu comecei a acompanhar. De qualquer modo, eu poderia ficar falando aqui 2 horas de vários fatores, de várias coisas, de várias experiências que eu tive durante esse processo, até porque são 8 meses, 8 meses de muito treino, de muita disciplina, de muito entendimento, de aprendizado. Poderia ficar falando aqui durante, sei lá, 3 horas sobre todo esse tempo, mas eu quero separar algumas coisas
que realmente me mudaram, alguns entendimentos que realmente me fizeram mudar e que eu falo pra todo mundo. Quando as pessoas começam a conversar comigo sobre isso, me perguntarem, pô, como é que você fez? Eu falo, cara, isso aqui é essencial. A primeira delas, e aí eu falei que eu ia fazer lista e eu tô meio que fazendo. Bom, enfim. A primeira coisa, a primeira mentalidade é que você precisa ser antes de estar. Eu acho que isso vale pra tudo na vida, mas especificamente para a ideia de ser mais magro, para a ideia de ser mais saudável. Para essa ideia em geral, é preciso ser saudável antes de estar saudável. É preciso ser magro antes de estar magro. E eu não falo isso somente com uma questão de estética, eu falo realmente uma questão de saúde. Porém, não há como ter esse entendimento, essa raiz que eu falei lá no começo, essa criação de uma base, pensando que você vai passar por esse processo e depois, quando você finalizar, você vai poder voltar a ter aquela vida que você tinha antes. Não, você não vai poder ter aquela vida, porque se você tiver aquela vida, você vai voltar novamente aonde você estava antes. Hoje eu estou satisfeito, estou na busca por melhorar o meu corpo, por continuar esse processo, que eu ainda estou no meu processo de emagrecimento, mas eu sei, eu tenho a noção 100% na minha cabeça de que se eu voltar aos hábitos que eu tinha antes, eu vou voltar a 150 quilos. Você não pode pensar no milagre que você quer na sua vida, pensando que não. Naquele momento, quando eu finalizar, eu vou perder meus 10 quilos que eu tô querendo para ficar como eu sempre sonhei, e aí depois eu posso voltar a ter aquela vida conturbada. Então vai voltar de novamente, aí o efeito sanfona que eu falo, vai voltar. Você precisa ser antes de estar. Eu acho que isso é algo que me fez mudar muito a minha mentalidade, porque eu tentei emagrecer outras vezes, não deu certo, obviamente, porque eu emagreci por um propósito errado. Emagreci por um objetivo errado. O meu objetivo hoje, como era há 8 meses atrás, era não morrer. Meu objetivo era estender a minha estadia aqui na Terra. Era não deixar de ver o meu sobrinho crescer, era não deixar de ver os meus pais envelhecerem, poder estar presente na vida deles, era não deixar de estar presente na vida das pessoas em que eu amo. Eu acho que esse entendimento de querer estar vivo, querer estar saudável, não estar sedentário é essencial. E essa ideia de sedentarismo, já puxando esse gancho, a segunda coisa principal, que obviamente a gente está falando sobre dieta, a gente está falando sobre alimentação, mas o primordial de tudo isso é a porra do treino, a porra do exercício. Você faz de tudo para quem te contrata, você faz todas as obrigações para todo mundo, mas menos as obrigações com você. Obviamente, algumas pessoas podem gostar mais ou gostar menos de exercício físico, mas exercício físico não se barganha. Exercício físico, seja uma caminhada, uma corrida, um pedal, uma luta, qualquer coisa, teu corpo precisa estar em movimento. Isso não se barganha, isso não se negocia. Nossa, hoje tem... Ó... Hoje tem pouco suor, graças a Deus. E nem tá chovendo muito, hein? É, suor. É. Agora eu vou começar o dia. Essa aqui cansou. Existem diversas coisas que eu poderia falar pra vocês, mas essa em específico, a ideia de não barganhar com o exercício, assim como não barganhar com as suas obrigações, é essencial. Quando eu me apaixonei, e hoje eu posso falar que eu sou um apaixonado pelo ciclismo, eu gosto de correr, eu gosto de praticar exercício físico, eu consumo esse conteúdo, eu consumo esse mundo, eu quero estar mais presente a cada vez mais. Antes meu sonho era hoje meu sonho é um dia completar um Ironman. Tipo, é loucura como isso muda a nossa mente. Então, assim, esse entendimento de que isso não é barganhável, o exercício físico na sua vida não deve ser barganhável, e sua vida tem que girar em torno de você conseguir se movimentar e não viver em prol e através do sedentarismo, pra mim foi essencial. Diversas manhãs eu não acordava com ânimo para caminhar. Diversas manhãs eu não acordava com ânimo para fazer alguma coisa, para me exercitar, colocar meu corpo em movimento, só com o entendimento de que, cara, foda-se se eu não tô com vontade, eu vou botar meu tênis no pé e eu vou. Hoje, muitas vezes eu acordo um pouco cansado, um pouco desanimado, eu boto meu capacete, boto minha luva, boto meu bretelle e vou pedalar, é isso. Aí o ânimo vem no meio do caminho, sabe? Vou falar uma coisa pra você, rapaz. Às vezes dá bate arrependimento. Falando que eu tava com a cabeça. Olha o caminhão vindo ali. Tá maluco. Quase 40 já, eu acho. Nem tô olhando. Tá maluco, hoje tô cansado. O sol tá castigando pra caralho. Isso pode parecer meio idiota, mas a verdade é que se você não tem ânimo, você vai encontrar ele no meio do caminho, só pega e sai de casa, sabe? Só pega, vai embora, pega, bota um chinelo no pé que for, vai caminhar aí no seu bairro, sabe? Qualquer coisa do gênero, foi o que eu fazia, porra, eu caminhava 3 km por dia, comecei com 1 km, comecei com 20 minutos,
Então, esse entendimento de que você não pode barganhar com as necessidades do teu corpo é essencial, é primordial. Eu não quero que fique um vídeo tão longo, eu poderia falar muito sobre, durante todo esse processo, durante todo esse período, que eu tive muito medo de voltar a comer, tive muito medo de voltar a 150 quilos, eu tinha medo de uma hora ou outra minha mente virar e eu voltar a comer tudo novamente, só que eu acho que ficaria um vídeo muito longo. Se você gostaria de algo nesse sentido, de como perder esse medo, de se permitir a comer algumas coisas ou outras, um vídeo mais detalhado de como foi a minha alimentação. A minha alimentação eu vou falar brevemente ainda nesse vídeo, mas se você gostaria de saber mais detalhes sobre, eu ficaria muito feliz se você comentasse aqui. E puxando esse gancho que eu falei sobre alimentação, falei sobre o exercício físico, que para mim é essencial, a ideia de não barganhar com o exercício físico, mas eu acho que além da não barganha com o exercício físico, pelo menos para mim, como eu disse, isso é muito pessoal, dieta para mim nunca funcionou enquanto eu não fosse radical. Eu fui bem radical, como vocês devem imaginar, até porque perder todo esse peso em um período curto não é fácil, não é simples, mas eu não fiz nenhuma loucura, eu não fiz nenhuma dieta milagrosa. Eu fiz um déficit muito agressivo, isso é óbvio, né? É impossível perder tanto peso em tão pouco tempo se não fizer um déficit tão agressivo. Se vocês realizarem o cálculo aí mais ou menos, vocês vão entender o déficit que eu fiquei diário durante todo esse tempo. Eu tenho 1,74 m, tinha 150 quilos, então para perder todo esse peso, vocês imaginam o quão grande foi o meu déficit calórico, quanto de calorias que eu ingeria. Eu tinha uma alimentação baseada mais ou menos em 1.500, hoje 1.800 calorias. Dá para imaginar o quão difícil foi no começo, mas hoje para mim é uma questão bem tranquila mesmo. Como eu disse, eu não fiz nenhum tipo de dieta milagrosa, eu só comecei a ter noção do que eu comia, comecei a ter noção do peso, da quantidade, do equilíbrio que a vida tem que ter, porque se a vida não tiver equilíbrio, as coisas vão por água abaixo, não adianta. Não adianta você pensar que é possível você voltar com hábitos antigos. Eu sei que pode parecer um pouco simples tudo isso que eu tô falando, é muito difícil tentar sintetizar tudo em um vídeo só, até porque são 8 meses, por mais que é um período curto, né, para todo esse peso. É um período curto, querendo ou não, são 8 meses, mas são 8 meses de histórias, de experiências, de aprendizados que eu tive durante toda essa trajetória, e é muito difícil passar isso em um vídeo só. Por isso que eu reitero a falar que, se vocês quiserem ver algo que eu falei no vídeo com mais detalhes, como eu falei da alimentação, do exercício, etc., qualquer coisa, comenta aqui embaixo para que eu possa fazer um vídeo dedicado a algo específico. Eu sei que pode parecer um pouco simples demais, mas na verdade é. Perder todo esse peso não foi algo complexo. Difícil? Com certeza. Difícil realmente foi, mas complexo não. Difícil porque exige muito treino, muita disciplina, muito não que eu tive que falar para minhas vontades, até que eu pudesse aprender a comer de verdade, até que eu pudesse falar, não, agora eu realmente sei o que eu posso ou não comer. Toda essa ideia, todo esse entendimento foi necessário durante todo esse tempo e ainda é necessário, como eu disse. Não vai chegar um momento que eu fale assim, não, agora eu posso ficar tranquilo que vou voltar a pedir uma pizza e comer sozinho, vou voltar a ir no rodízio japonês, e depois do rodízio japonês vou pedir uma esfirra em casa, enfim, sabe? Isso nunca mais vai acontecer se eu tiver essa aptidão e essa vontade de querer continuar tendo hábitos mais saudáveis. É porque essas coisas não encaixam umas nas outras. Então, quando você entende de que esse processo é algo para a vida e ele não vai ter fim, as coisas ficam um pouco mais claras na sua mente. Eu não sei se é exatamente o vídeo que você estava esperando, eu tinha muita coisa que eu queria falar, mas que eu acho que ia ficar muito longo nesse vídeo, então se você gostou desse vídeo ou quer saber mais sobre isso, mais sobre alguma coisa específica, fala novamente, deixa aqui nos comentários. Fico muito feliz, eu fico por aqui e até mais.